fase inicial, que é a fase super importante, que é a fase da inflamação. Toda vez que a gente bate, corta, toda vez que a gente faz uma infecção, tudo é gerado no inicial da uma inflamação. E, só para vocês diferenciarem um pouquinho, inflamação é diferente de infecção. Infecção é uma inflamação causada por um agente viral, bacteriano, fúngico, mas não é sinônimo, não são sinônimos. Tá? A infecção é uma inflamação. Tudo que a gente vai cicatrizar, vai se regenerar, vem antes de uma inflamação. Porque o começo da inflamação, ela vai liberar esse líquido, vai extravasar esse líquido, por isso que a gente incha, por isso que quando a gente bate, corta, faz a tatuagem, no começo não estava, depois incha, porque vai haver extravasamento desse líquido. Esse líquido vai chamar células, ele é um atrativo para células que vão fazer a limpeza do lugar. Então vai lá tirar sangue, vai tirar restos porque a gente vê microscopicamente, a gente vai ver que tem células mortas. Então essas células vão lá comer as células que estão mortas, sujeira, e tentar comer o pigmento também. Então esse processo é um processo que lá no instante inicial tem o edema, daí vai ter um recrutamento de umas células específicas de defesa, que são os neutrófilos, e depois vai vir as células que vão comer realmente toda o que precisa limpar esse lugar, que são os macrófagos. Isso aí você vê que tem período de 1 a 2, 3 dias ali. Estou mostrando aqui o processo na região normal, onde tem a artéria, passa pelos capilares, sai pela veia, está tudo bonitinho. E aqui a inflamação. Há uma dilatação desses capilares, por isso que a área inflamada fica vermelha, fica quente, porque tem esses vasos dilatados. Por que dói? Porque libera essas substâncias que saem desse vaso, são substâncias que estimulam a liberação de outras substâncias que vão gerar dor. É por isso que a gente toma anti-inflamatório, para evitar essa cascata que é desencadeada pela inflamação. Então, mostrou mais uma vez. Então, vai ter o extravasamento de líquido, o edema, o recrutamento dessas células para lá para os tecidos, onde eles vão comer, combater a infecção. Vasos neoformados, então, onde nem tinha vaso, começa a ter vaso com mais recrutamento de células e ativação de um macrófago. Esse macrófago ele fica ativado, então ele reage com o organismo, manda informação para essa outra célula aqui, e reage com essa aqui e estimula ele. Então fica um ciclo vicioso lá. Enquanto a gente não tirar o que está causando isso aqui, vai permanecer esse ciclo vicioso, destruindo o organismo, fazendo fibrose. Então, o paciente que não é tratado de tuberculose, o pulmão vira pura fibrose. Né? Paciente que às vezes trabalha em mina de carvão sem proteção, hoje é mais raro acontecer, mas antigamente acontecia, daí aspirava aquelas partículas de carvão e o organismo ficava nesse ciclo aqui, destruindo o pulmão da pessoa. Isso aqui é importante porque existe a inflamação granulomatosa, que é um tipo de inflamação crônica. Esse tipo de inflamação granulomatosa, os macrófagos se reúnem, 20, 40 daquelas células se reúnem e formam essa célula aqui, que é chamada de célula gigante, porque ela é bem maior que as outras células. E eles estão tentando destruir essa substância aqui. Então, aqui eles estão lá mandando informação, tentando comer essa substância, e aqui ao redor deles, fazendo um halo ali, estão os linfócitos que ficam fazendo aquela retroalimentação. Então, quanto isso aqui não for embora, ele vai ficar estimulando isso aqui e vai, independente do agente, isso vai ser mais intenso, às vezes até causando necrose e morte da pessoa, ou às vezes não. Você vai fazer uma fibrose que muitas vezes nem é percebida. Por que eu estou falando sobre isso aí? Porque na reação do pigmento é essa reação que acontece. É uma reação de corpo estranho, a gente fala, que é uma inflamação granulomatosa. O pigmento está ali, o organismo fica com células ao redor, tentando destruir esse pigmento e não consegue, fica nisso. Só que, se essa estrutura, esse pigmento não é adesivo no organismo, chega um equilíbrio que o organismo faz uma fibrose ao redor desse pigmento todo, isolando esse pigmento do restante do corpo. Então ele faz uma capinha de fibrose em cada pigmento que tem ali. Tá? E vai ficar ali.
E não vai, sempre vai estar com esse processo. Né? Isso é importante porque, assim, a principal causa de aumentar esse granuloma, de aumentar essa reação inflamatória, tanto aguda como crônica, é a infecção. É a principal causa. Então, você fazer uma tatuagem de maneira o mais antisséptica possível, você vai estar diminuindo bastante essa reação aguda e crônica. A gente tem paciente que infecciona uma tatuagem, vai ter cicatriz, vai ficar desfigurado na tatuagem, às vezes, por causa dessa reação que foi mais intensa. Aqui está mostrando o granuloma. Então, toda a pele que a gente vai ver na tatuagem vai ter esse granuloma. Então, falando agora das fases da cicatrização, a fase da cicatrização ela começa então com a inflamação, daí o organismo ele se prolifera e depois ele se remodela. São essas três fases que vão acontecer sempre. Inflama, prolifera e remodela. Quando a gente faz um trauma com agulha, essa reação é um pouquinho menos intensa, porque a pele aqui, ela praticamente foi separada. Né? A agulha entrou aqui, ó, lesou lá a epiderme, essa parte aqui, e a parte da derme está sendo já reparada aqui. Ó. Essas aqui são células inflamatórias já reparando essa parte aqui. Né? A diferença é que aqui poderia dar o pigmento. Vocês podem. Mas é a mesma situação. Então, essa primeira fase é a fase da inflamação, em que o organismo vai fazer lá um tampão, uma maqueta que vai fazer a hemostasia dessa região e já vai chamar outras células, os fibroblastos, para fazer a vascularização e aumentar o colágeno. No começo, o colágeno é um colágeno mais fraquinho, ele não tem tanta resistência. A gente fala do colágeno tipo 3. E mais tarde, na fase de remodelação ou maturação, esse colágeno ele é trocado do tipo 3 para o tipo 1, dando resistência e força à cicatriz. A cicatriz ela vai ficar forte, no máximo que ela consegue ficar, dentro de 3 meses. E mesmo essa cicatriz, ela nunca vai ficar na força da pele. Ela vai atingir no máximo 70, 80% da força que tinha antes. Então, uma região que tem cicatriz, ela é sempre mais fraca do que uma pele normal. Aqui estão as fases, então, quando faz o trauma com agulha, vai ter aquela fase aguda, inflamatória, daí vai vir a proliferação, lá ó, até o 10º dia, e depois vai vir a remodelação, e isso aqui a gente percebe que vai ir até os 2 anos, de uma maneira mais gradual, mas vai, a deposição de colágeno vai diminuindo também. Tem uma técnica estética que chama microagulhamento. Isso é feito para aumentar o colágeno da pele. Né? Esse microagulhamento, a gente tem bastante subsídio, muita coisa que eu estou falando para vocês aí, vem de trabalhos de microagulhamento. É difícil, até procurei trabalhos específicos de tatuagem, mas tem mais assim de complicação de um mecanismo todo ali da tatuagem não tem. Mas é a mesma coisa, a única diferença é que desse trauma agudo, a tatuagem vai partir para aquele trauma, para aquela inflamação crônica, levando aquele granuloma. Né? Então, esse microagulhamento pode ser feito por, eu vou mostrar ali, duas maneiras, um rolão, ou tem um dermatite, ele é uma pressa caneta de vocês. E ele vai funcionar do mesmo jeito, vai fazer o colágeno, vai chamar os vasos, os fibroblastos para fazer a cicatrização. Então vai ter toda a formação que a gente explicou até agora. Aqui é um dos aparelhos que se faz, então a gente tem vários comprimentos dessas agulhas aqui, dependendo da profundidade que você quer atingir, o efeito que você quer gerar. Quanto mais fundo, maior trauma, maior é a ativação de fibroblastos, mas maior são os riscos de cicatriz, de fricção, de hiperpigmentação. Então, aqui mostrando fazendo um agulhamento de 1 milímetro, que é um agulhamento bem superficial. Se a agulhinha tem 1 milímetro, ela entra no máximo 70%. Ela não entra 1 milímetro. Então, ela não vai chegar a penetrar 1 milímetro. E aqui já um microagulhamento mais intenso, né, que aí já é uma coisa mais... Isso aqui a gente não consegue fazer com o paciente acordado, isso tem que ser feito no centro cirúrgico, com sedação, anestesia, que é muito dolorido, né? Uma experiência muito importante que é feita no paciente.
Então, lá, aqui mostrando, ó, 70% que ele vai perder durante esse processo. Tá? E outra maneira mais moderna, e alguns de forma melhor, é através dessa caneta que é o Dermapen. Ele tem na ponteira, isso aqui é descartável, tem a ponteira com várias agulhinhas e que você vai ter a regulação aqui, ó, da profundidade que você quer. Né? Tem de 0,25 milímetros até 2,5 milímetros. Então, dependendo da profundidade que você quer atingir na pele, você vai regular esse aparelho ali. E a diferença entre um e outro é que aqui uma fotografia de microscopia eletrônica mostra que como é feito com aquele rolinho, a hora que essa agulha sai para cá, ela rasga um pouquinho o buraquinho. Então causa um trauma maior de que quando vem e sai perpendicularmente, como é o Dermapen. Estou aqui mostrando aqui a rasgadinha que dá em cada furinho e aqui o furinho mais certinho e uniforme. Isso quando menos trauma, você não quer lesar a epiderme. Tatuagem a gente não quer lesar a epiderme a gente precisa atravessar ela só para deixar o pigmento. Quanto menos você lesar a epiderme, melhor vai ficar a cicatrização. Então aqui mostrando de novo a diferença, que você está passando lá, você vai fazendo um buraco maior, enquanto o outro vai fazendo um buraco menor. Isso aí, eu só estou fazendo essa propaganda, só para mostrar para vocês da onde a gente tirou toda essa análise que a gente passa com vocês. Então aqui está, dependendo da regulagem, você vai atingindo as camadas mais profundas ou menos da pele. Aqui é um estudo em rato, é um ratinho, tadinho, pegaram e fizeram lá uma escoriação com 0,5 de profundidade, milímetros até 2,5. Então, é óbvio, quanto mais a gente vai aprofundando, mais vai sair sangue, mais vai sair exudato, maior vai ser a inflamação, e para tatuagem isso é interessante. Quanto menor a inflamação, menor o exudato, menor a reação, melhor para vocês. Então aqui, essas as fases de cicatrização por primeira intenção, a gente cicatriza por primeira intenção ou por segunda intenção. A de agulhamento seria uma de primeira intenção mínima, porque praticamente quase não deixa cicatriz. Deixa, se você pegar no microscópio e colocar, vai ter, mas visivelmente não vai ficar. Essa aqui ela vai ficar cicatriz. Por mais linda que seja, fica sempre a cicatriz. E você cortou aqui e vai ter um reparo dessa região. É quando a gente faz a plástica, quando a gente dá o ponto bonitinho, então vai fazer essa cicatrização por primeira intenção. Que vai acontecer a mesma coisa. Vai ter lá a primeira fase da inflamação, a proliferação e depois a remodelação, como mostra aqui a figura. E a fase de cicatrização por segunda intenção é aquela que a gente vê em úlceras de perna ou de feridas que cicatrizam sozinhas. Vai ficar sempre uma cicatriz pior, porque é uma reação inflamatória muito maior. Aqui tem fibrina, tem um tecido de granulação, que é esse tecido vermelho aqui. Então isso aí vai gerar uma cicatriz pior, uma cicatriz com contratura. O paciente que é queimado, grande queimado, ele cicatriza, ele vai se encolhendo, porque a cicatriz vai encolhendo. Ela vai ter essa contratura. Então, ele queima o pescoço aqui, a gente tem que fazer cirurgia para liberar o pescoço da pessoa. A pessoa não consegue nem levantar o pescoço, com a mão, né? Então, é uma cicatriz que ela é muito mais interessante. Isso pode acontecer também na tatuagem. Depende da escoriação que vocês fizerem. Então, assim, se escoriar muito a pele, essa pele, em vez de fechar por agulhamento ou por primeira intenção, vai fechar por segunda intenção. E daí a cicatriz vai prejudicar o resultado estético de vocês. Então, a técnica do tatuador eu acho que é muito mais importante, pelo menos isso na plástica a gente vê, é muito mais importante do que a sensibilidade àquela pessoa para ter um queloide, a ter uma cicatriz vertical. A mesma fase, o que acontece mais nessa fase de segunda intenção é a contração da ferida, coisa que não acontece nas outras, porque essa aqui, a ferida ela tem que se contraindo para cicatrizar mais rápido. E a resistência da ferida, que a gente já tinha comentado, não acontece logo que fecha. Quando a gente tira os pontos lá, em 7, 10 dias, a pessoa tem 10% de força na cicatriz.
10%. Por isso que a gente tira os pontos e fala, ó, fica quieto, não se mexe. Se não abre os pontos. E abre mesmo, porque a força não está boa. A força vai ficar boa com 3 meses. Quem opera a hérnia, não pegue peso antes de 3 meses, porque a cicatriz vai ficar boa, forte dentro desses 3 meses. E a resistência a gente vai vendo que vai aumentando com o passar dos dias aí após a cirurgia. Aqui algumas coisas sobre a cicatriz ainda, que vocês se deparam também, que é a cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica é muito confundida com o queloide. Isso aqui é queloide, isso aqui é cicatriz hipertrófica. São completamente diferentes, evoluem muito diferentes. Tá? Então assim, a cicatriz hipertrófica, ela é uma cicatriz, ela está aumentada. Ela vai depois, com o passar do tempo, diminuir. Só que isso vai demorar. Essa remodelação vai demorar muito mais do que uma cicatriz normal. Mas com o passar do tempo ela vai melhorando até que chega um tempo que não tem mais nada. O queloide não. O queloide, ele sai da área. Você faz um corte aqui, ó, faz uma pontinha aqui da tatuagem, ela faz uma bola dessa tamanho. Então ela sai da área que você machucou a pele. E ela é evolutiva, ela só vai piorando. Dor, coceira e vai aumentando de tamanho. Então aqui são alguns exemplos de queloides simples no aqui do homem, tá? E aqui de cicatriz de tatuagem. Né? Aqui uma borboleta aqui na região pré-external. Aqui com praga aí dos e ali no ombro também. Né? Mas isso aí, tipo assim, ó, o cara estourou, bem sincero, foi aquele bem aplicado, de certinho, isso aí foi. Então, isso aqui vai acontecer mais ou menos. Tem 3 fatores. A pessoa tem uma sensibilidade, ela tem é dela. Né? Então a gente sabe que raças tem mais tendência, Outro fator são regiões. Mesmo se você pegar uma pessoa que teoricamente não teria tendência a ter, mas regiões do meio aqui do externo, regiões do meio das costas, regiões aqui do ombro, são mais tendenciosas a fazer queloide do que outras regiões do corpo. Então essas regiões, num paciente normal, vai tender a sempre fazer mais queloide. Tá? E outro fator que é super importante, que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça, que quanto menos informação vocês gerarem durante o ato da tatuagem, menos chance de acontecer isso aqui, menos chance de acontecer tudo, ou não tão grave, mas até menos grave do que isso aí. Então, o ato principal é a antisepsia. A antisepsia é boa porque evita transmissão de doenças, evita tudo para a proteção de vocês, do paciente, tudo, mas para vocês, no foco do resultado, uma tatuagem feita de maneira não estética, correta, vai ter mais inflamação, isso vai destruir mais tecido e vai ter mais possibilidade de cicatrizar dessa maneira. Quanto mais profundo você for na tatuagem, quanto mais lá você passou por todas as camadas da derme, você vai gerar uma inflamação maior e vai propiciar isso aqui. Essa do braço, do procedimento foi o processo infeccioso da tatuagem? Não sei, isso aí são imagens que eu peguei da internet. Isso aqui daí é muito difícil de tratar, porque é uma região, essas aqui são fáceis, o abdômen, né? Tem pele para você juntar. Aqui é difícil, né? Então, geralmente, no tratamento do queloide, a gente faz aplicações com corticoide e depois, na hora que está bem molinho, a gente resseca, vamos usar, tira quando tá, aqui no Bahia, para tirar tudo, e faz radioterapia. Depois a gente faz 10 sessões de radioterapia. O queloide, ele funciona como se fosse um tumor de cicatriz. Ele cresce. Você tem que fazer radioterapia, uma radioterapia superficial que vai daí cessar esse crescimento dessa. Isso aqui é a lesão estética vai ficar. E a gente não vai conseguir tirar essa cicatriz aqui. Muito grande. Geralmente o paciente que faz queima queloide, ele volta depois de 3, 4 vezes, ele não relata no início da tatuagem. Porque naquele processo de cicatrização, o queloide ele não surge na fase inflamatória, ele vai começar a surgir lá no finalzinho da fase proliferativa. E daí, em vez de ele remodelar e regredir, ele continua crescendo, ele não para.
Então isso aqui geralmente é lá no segundo, terceiro mês de um trauma. Né? A gente é cirurgião plástico, o paciente às vezes volta com um mês, depois daqui será que está com relógio? Impossível, mesmo que não tem como, porque não teve esse tempo de acontecer o desenvolvimento desse relógio. Geralmente você vai ver isso mesmo, 3 a 6 meses, que daí de uma cicatriz normal hipertrófica, porque quando começa a cicatriz hipertrófica e o queloide junto, a gente não sabe qual que é qual. O que vai diferenciar é a evolução. O queloide cresce, não para, dói, coça, e a cicatriz hipertrófica fica naquela. Mas no começo, os dois são muito iguais, a gente não sabe qual que é um ou que é o outro. Tem um tratamento para evitar isso aí? Ou até. É prevenção. Eu tenho um cliente que tem uma queloide, o tamanho da queloide saiu aqui no pescoço, mas a cirurgia que ele fez, ele tem uma queloide gigante. E daí assim, ó, você fala pra ele, não, pode estar baixo, pô, nunca, tá com anos, nunca vi isso aí. Então assim, ó, e no piercing acontece bastante. Então assim, ó, eu até gosto de ir pro piercing, mas assim, no piercing já aconteceu, então eu sempre falo com os clientes, mano, a tatuagem não tem chance, porque as agulhas são tão finas que ela não estoura o tecido, a gente, é diferente. Depende do trauma. Se você pegar uma agulha, mesmo fina, e tiver muito lá no fundo, muitas vezes você vai causar um ferimento que vai evoluir com uma cicatrização de circunventivação. A cicatrização de circunventivação, ela tem sempre mais chance de desenvolver queloide. Quanto melhor a cicatrização, menos chance de ter queloide. Então, a cicatrização por punção de agulha, dificilmente vai ter queloide. Tanto é que a gente faz um monte de injeção e não vai queloide. Agora, de primeira impressão, que já tem uma cicatriz, essa aí pode. Agora, de segunda intenção, que as bordas ficam muito afastadas, essa aí. E quando a gente fala que sim, fica afastado, não é olho nu, fica afastado do microscópio. Porque pra gente, às vezes a borda está juntinha. Mas se você pegar ali no microscópio, tem um mar de uma célula para outra conseguir se encontrar e fechar aquele ferimento. Isso aí vai gerar cicatriz e fibrose. O que implica a pigmentação desse tipo de nada que vem lá em cima do queloide? Vai sangrar assim? Porque assim, o queloide é hipervascularizado. Por quê? Ele está naquela fase proliferativa, cheio de vasos. Olha lá. Ele é hipervascularizado. Ele está na fase formada, está cheio de vasos. Você vai fazer, vai sangrar. E qualquer estímulo que você fizer aqui, cortar aqui, você vai estimular mais e reproduzir mais. Aquela cicatriz hipertrófica, assim, daquela também é vascularizada. Também é vascularizado. Eu pergunto assim, porque a gente ouve muitas pessoas que sabem assim, eu tatuei em cima da minha queloide sumiu. Às vezes, então, porque às vezes não era queloide, às vezes era cicatriz hipertrófica. Porque a cicatriz hipertrófica vai regredir. Pode demorar 2 anos, 5 anos, 7 anos. Às vezes tem paciente que faz cesárea, depois de 7 anos que a cicatriz voltou. O doutor era um queloide desse tamanho, não era queloide. O queloide não volta. Se você não tratar, ele não vai voltar, ele só vai evoluir. Ele pode estacionar. Na verdade, se ele não era queloide. Eu não tenho. Muita gente procura às vezes para tatuar em cima de uma cicatriz para disfarçar, enfim, corre o risco de virar uma queloide. Não. E quanto tempo teria que esperar? Não, se você fizer do lado da cicatriz e na cicatriz, tem a mesma chance. Se ela for desenvolver queloide, vai desenvolver nas duas. É por isso que eu estou falando, a técnica e esses fatores envolvidos, principalmente infecção, são os principais fatores que vão gerar uma cicatriz, pior ou melhor. Então é isso que tem que fazer de sepsia, o material todo, eu sei que vocês têm bastante cuidado, mas limpar a pele. Existe um padrão, se a partir de tanto entrar um ano eu posso tatuar em cima de uma cicatriz ou depende da Quanto mais você esperar aquela fase de maturação e remodelamento, que geralmente é 1 ano para 2 anos, melhor. Mas se você pega às vezes um paciente de 6 meses, porque a cicatriz é muito diferente também. Por exemplo, a cicatriz de pálpebra, com 3 meses, ela já está bem melhor do que a cicatriz nas costas. Porque às vezes vai demorar muito. Quanto mais próxima a pele, mais demora a cicatriz. Quanto mais fina a pele, mais rápido é a cicatrização. Então, geralmente, mas se você observar, vê que a cicatriz está molinha, ela já está mais elástica, ela já não está tão vermelha, está um pouquinho rosadinha, você já pode fazer a tatuagem.
Boa noite. Mencionou a técnica e no caso a asepsia constituinte. Digamos assim, quando se termina uma tatuagem e embala, vai para casa. Sim. Em um período que deixa a pele assim, suficientemente fechada, o cliente não acaba pegando uma infecção em casa. A infecção, isso vai para a cirurgia, ela pode ser externa ou da própria pessoa. A maioria das infecções vem da pessoa. Porque nessas camadas que a gente tem ali na pele, principalmente no folículo piloso, onde tem o pelo, e nas glândulas sebáceas, na glândula sudorífera, ela é toda composta por bactérias. Então, você... Não, a gente tem essas bactérias, a gente convive bem com elas. Quando a gente tem um desequilíbrio, você baixa a imunidade, então você acaba perdendo esse equilíbrio e elas dão de você e fazem uma infecção. Mas é igual as bactérias que a gente tem no intestino, em qualquer parte do corpo a gente vai ter essas bactérias que ficam mantendo essa homeostase. Então o que acontece? Você faz a cirurgia, aquele processo vai de trauma, sangue, cicatriz, isso favorece ao desenvolvimento das bactérias. Então isso aí pode, a própria bactéria da pessoa, explicar. Por isso que o cuidado do pós também é importante. Não deixar a secreção ficar lá debaixo do plástico, a secreção o dia inteiro, porque aquilo ali é um suco rico de nutrientes para a bactéria o quanto for necessário. Porque tem paciente que vai exudar mais. O exudato é esse líquidozinho que sai, esse líquido raro. É o exudato. Isso aí é um plasma que sai do sangue e causa esse edema e isso fica estabilizado. É o mesmo que corre na linfa, porque a linfa. Esse líquido que a gente tem extravasado, normalmente a gente tem esse líquido extravasado no corpo. Os vasos linfáticos carregam esse líquido de volta do coração. Então a gente tem isso normalmente. Uma inflamação, o que acontece lá com os vasos, acontece com os vasos linfáticos também. Eles se dilatam e daí eles deixam extravasar mais essa linfa. E daí a gente chama de exudato. Exudato é porque tem essa característica de proteína e tal. Então assim, normalmente uma cicatriz de primeira impressão é aquela que a gente fecha o ponto ou por agulhamento, 24 a 48 horas ela está selada. Ela estaria, vamos dizer, uma leve camadinha de células da epiderme já protegendo contra a desidratação e a infecção. Isso varia muito, paciente por paciente, mas geralmente com 24 a 48 horas você já seria agora, isso quando a cicatriz ela é bem fechadinha, borda a borda, ou por agulhamento. Cicatriz que é mais, mesmo dado ponto, mas ele está lá, as bordas tudo abertas, isso vai demorar mais tempo. A célula vai ter que crescer da periferia para fechar os bichos. Então, nesse período que está fechando, está selando a pele, tem que tomar os cuidados de curativo e tudo para não infecção. Então, plástico nunca, então. Não, pode usar. Pode. A gente na remoção da tatuagem, a gente usa bastante o plástico. O que tem que orientar o paciente é não ficar com plástico a semana toda. Porque você vai criar um microambiente para desenvolver aquelas bactérias que estão ali. Vai ter exudato, vai ter sangue, vai ter tudo que bactéria quer. Vai ficar quentinho, vai ficar abafado. Então, tem tudo que bactéria quer. Então você pode colocar, você não tem que colocar. Bom, só para encerrar, pessoal, dizer que o profissional da tatuagem tem que dominar várias habilidades artísticas, técnicas e coisas muito específicas da técnica de tatuagem. Mas também ela tem que ter esses conhecimentos da área da saúde, da anatomia, de como a pele cicatriza e interage com esses pigmentos da tatuagem. Eu acho isso bastante importante. Eu falo cada vez que eu venho falar aqui com vocês, eu vejo vocês como profissionais de saúde e vocês têm que encarar isso, vocês têm que encarar que vocês são profissionais de saúde. Vocês lidam com a saúde das pessoas. Então vocês têm que ter essa mentalidade de ajuda. Nós somos profissionais de saúde e para isso a gente tem que buscar qualificação. E isso aí eu acho que é super importante. Não só para o paciente, mas para vocês também. Porque uma boa técnica